envolvido nos planos e nos projetos de Deus. Queridos, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre restauração. E nós vamos usar o livro de Neemias e o seu contexto, para falar um pouquinho desse tema, desse assunto, restauração. E é claro que eu quero que você nessa manhã, como a pastora já disse, voltado assim um pouco para a família, devido ao retiro aqui dos adolescentes. Eu queria que você focasse mais na família, enquanto eu estiver falando de restauração. Não é uma reforminha que Deus deseja fazer na nossa vida, que Deus tem para aqueles que servem a Ele, e por alguma razão assistiram durante a sua vida alguma coisa quebrar, desmoronar, perder a cor, Então nessa manhã Deus tem como finalidade, através desse contexto de Neemias e do próprio Neemias como personagem, Ele deseja ministrar restauração para as nossas famílias. Neemias 4. Se quem tiver no projetor lá quiser colocar alguns versículos que eu poderei falar aqui na sequência, fica à vontade, tá bom? Capítulo 4, versículo 14. Diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Você já sabe que essa palavra, não temam, existe uma para cada dia do ano, Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Se existe algo, queridos, que nos ajuda a permanecer, a continuar, lembrando do que o Senhor já fez, lembrando das suas muitas misericórdias em nosso favor, e a gente às vezes nem merecia mesmo, e Ele, por nos amar, nos livrou de tantas situações já, E vai dizer o seguinte: pelejai pelos vossos irmãos. Aqui pode se referir à igreja, mas também pode se referir a um irmão de sangue, Quantos já pelejaram por um irmão de sangue? Será que Deus tem restauração para um irmão de sangue, para um parente? Pelejai também pelos vossos filhos, pelos vossos filhos. E pelejai também pelas vossas mulheres e vossas casas. Senhor Deus, eu oro, Pai querido, para que nesse momento e nesses minutos que eu estarei aqui falando, Deus, embora eu tenha pensado em falar algo, planejado falar algo, digitado alguma coisa para falar, eu também quero estar, Deus, disponível ao Teu Espírito Santo, Pai, para que Ele possa em algum momento se manifestar através da minha vida nesse tempo, trazendo restauração, trazendo cura para cada um que aqui está, para cada família aqui representada nessa manhã. Eu oro no nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Restauração na Bíblia, queridos, significa fazer algo voltar à sua forma original. Voltar à sua forma original. Ou outra frase que poderia definir restauração é trazer de volta. Trazer de volta. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a alma, moldando valores, programando a forma de pensar, olha que maravilha, e trazendo cura para marcas de experiências dolorosas do passado.
Então estejam abertos para a restauração no sentido mais amplo, não focando apenas uma pessoa, uma situação, um momento. Mas pense que às vezes o desejo de Deus em restaurar está em nos restaurar, né? Às vezes de dentro para fora, né? Coração já que era tão bonito, uma alma tão maravilhosa, com o passar do tempo vai embaçando, vão acontecendo situações e a pessoa já não tem mais aquele coração, já não tem mais aquela alma. E Deus deseja, nesta manhã, eu ia usar o termo invadir, mas Deus não invade não, Deus bate, né? Mas Deus deseja entrar aí nessa manhã, com certeza, para ministrar restauração. Ninguém constrói algo para cair. Você já fez alguma coisa assim, eu vou construir isso para cair, para quebrar, vou fazer esse telhado aqui para dar goteira, né? Ninguém faz essas coisas. Aí eu vou casar para divorciar. Não existe isso. Não existe isso. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. E acontecem com muita frequência. Porque restaurar faz parte. É necessário restaurar. É necessário entender que existem momentos da nossa vida que a gente precisa parar para receber restauração. Se a gente segue em frente sem se submeter a esse processo, né, lá na frente a desgraça, a ruína, a dor será muito maior do que às vezes a pessoa já está vivendo devido a essa necessidade. Deixa eu contar bem rapidinho, eu não gosto, mas só para uma ilustração que dá bem certinho aqui. Eu resolvi, depois de 14 anos, pintar a minha casa. E eu fui mexer lá na frente, e eu falei para um amigo que estava me ajudando, eu falei, quero tirar aqui esse forro, vou aproveitar e quero mudar a cor, quero pôr um forro mais bonito aqui e tal, na varandinha lá e tal. Sabe aquela belezinha que você faz para os outros, né? Que você fica lá de dentro, quem passa na rua e olha, né? Mas é isso. Só que assim, eu falei, eu já comprei até 1 litro de gimo cupim, porque eu sei que tem uns cupim aqui em cima, porque embaixo caem uns negocinhos de cupim. E aí eu saí, ele estava sozinho, ele falou, não vou nem tirar esse forro daqui. O senhor precisa ver como é que está aqui. Resumindo, ele colocou a mão na tábua do beiral. O dedo dele entrou dentro da tábua do beiral. Então aquilo que estava caindo ali era da própria tábua de beiral e já estava todo oco, todo destruído por dentro a tábua. E por fora, por que eu não tinha notado antes? Eu imaginava que era alguma coisinha interna lá no tarugamento, uma ripinha que estava com cupim. Sabe por que eu não percebi antes? Porque por fora o beiral é pintado com verniz. E criou uma película de verniz sobre a madeira. E por algum lugarzinho ali caía aqueles negocinhos, mas eu olhava ali e o beiral tá bom, né? Mas eu tive essa iniciativa de fazer essa restauração ali, essa reforma, por entender que estava na hora, porque já havia passado um bom tempo, e descobri que o negócio está mais feio do que eu pensava. Então tem algumas coisas que a gente só vai perceber que realmente precisa de uma restauração, entendendo que devido ao tempo, já toda uma história aí, a gente precisa parar para isso, entendeu? E só vai acontecer a restauração também se uma pessoa pensar assim. Porque tem gente que às vezes está vendo que precisa de uma restauração, precisa de uma pintura, percebe que tem uma goteira, né? Mas vai deixando. Logo aquela goteira que era só uma goteira, fez com que parte da estrutura apodrecesse, manchasse, enfim, aí a coisa vai longe, né? Fica mais caro, fica mais feio, fica mais difícil, e alguns aí decidem improvisar, né? E não fazem a reforma mais, desistem da reforma. A gente desiste da gente às vezes. A gente desiste às vezes de pessoas próximas. Eu citei aqui o texto bíblico, fazendo você pensar sobre um familiar, sobre os irmãos da igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantos não desistem? Eu não vou lutar mais por restauração, né, na vida dessa pessoa, por alguma área da vida dessa pessoa. Mas se você não pelejar, se alguém não pelejar, se alguém não lutar, se alguém não parar e dizer, você não está vendo, mas precisa de uma reforma aí.
precisa de uma faxina, precisa que aconteça alguma coisa aí, eu quero te ajudar nisso. Qual a chance disso acontecer? Se depender da pessoa que até então não viu, ela poderá continuar andando sem nem perceber que é de uma restauração que ela precisa. Às vezes ela prefere pensar que precisa de outra coisa do que de uma restauração. É doloroso, é difícil, faz sujeira, mas, queridos, depois que a restauração acontece do ponto de vista bíblico, fica melhor do que era antes. O restaurar de Deus não é uma meia sola, não é dar uma, fazer um remendinho ali, não. A restauração de Deus pode deixar melhor do que era, pode trazer a forma original e pode tornar compensador, ao ponto de você ser grato por ter se submetido àquele processo de restauração. Esse texto que a gente leu de Neemias, queridos, antes de eu falar brevemente dele, lembrei do outro texto bíblico que é um exemplo do que Deus gosta de fazer. Em Jeremias capítulo 18, um texto que me vem na mente agora aqui. Fala de Deus falando com Jeremias, dizendo: dispõe-te, vai até a casa do oleiro, que eu quero te mostrar alguma coisa, eu quero falar alguma coisa para você. Israel estava corrompido ali, querido, em todos os sentidos. E eles não percebiam que eles estavam assim. Então Deus leva Jeremias à casa do oleiro. Jeremias vai, então ele assiste aquela cena do oleiro trabalhando sobre um vaso, sobre o barro, com aquelas rodas funcionando ali, enfim, e o vaso que está na mão do oleiro se quebra, cai, e aquele mesmo oleiro pega aquele barro, refaz aquele processo, e a Bíblia diz que voltou a se tornar um vaso maravilhoso, lindo, nas mãos daquele oleiro, aquilo que estava tudo quebrado. Esse tudo quebrado era Israel. Esse tudo quebrado aí, às vezes é a nossa vida, às vezes é o nosso coração, é a nossa alma, às vezes é uma pessoa que nos faz, que é importante para nós e nos faz sofrer, que está assim. E o que a gente precisa saber aqui, o que Deus queria mostrar para Jeremias, que Deus queria que o povo de Israel soubesse, é que Ele pode pegar tudo aquilo que está quebrado e refazer, restaurar, querido. Pensa que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, que não importa como as coisas estão, a que ponto chegou, não importa para Deus. No caso de Israel, eles estavam destruídos moralmente, espiritualmente, havia se corrompido, mas Deus estava dizendo, através de Jeremias, para aquele povo: eu posso pegar vocês que estão um monte de cacos e restaurar vocês, fazer um vaso de honra, um vaso que vai me dar alegria. Eu posso mudar a história de vocês, deixar como era lá no início, ao plano original. Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. Só que nem sempre a voz profética, a palavra de Deus penetra em nós, de forma a gente se abrir e dizer: ah, Senhor, eis-me aqui, restaura-me nesta manhã. Em oração sincera, às vezes numa canção, a gente vai no embalo, mas numa oração sincera, a gente às vezes tem dificuldade para dizer para Deus: Deus, restaura o meu coração, restaura a minha alma, restaura a minha mente, restaura a minha vida espiritual, me devolve aquele coração puro, me devolve aquela mente limpa, me devolve o desejo, Senhor, de ter sede pela sua presença. Deus deseja fazer essas coisas. Deixa eu ir lá no texto de Neemias. Querido, o contexto de Neemias é de conhecimento da maioria de vocês. Jeremias está numa condição de escravo, embora numa posição razoável. Ele era o copeiro do rei lá, mas ele era escravo, ele estava na Babilônia, ele não estava na sua terra, e enfim, muitos anos haviam se passado. E Neemias recebe a informação de que os muros da cidade de Jerusalém
Veja, se já não basta a pessoa não estar na sua cidade mais, estar em outra nação como um escravo, e ainda vem alguém e conta, ou ele pergunta, e alguém conta para ele, não, lá continua do mesmo jeito, igual a 70 anos atrás, os muros caídos, o templo destruído, só montões, resto de pedras, pó, e é isso que está. Então, Neemias, quando ele ouve isso novamente, isso gera nele uma tristeza, querido. E o capítulo 1 de Neemias fala dessa tristeza dele. No versículo 4 do capítulo 1, fala que ele vai se sentar, que ele vai chorar, que ele vai orar. Ele fica totalmente inconformado, triste com o que ele ouve. Por quê? Porque algo precisa ser restaurado. E ele sabe que essa alegria, para ele ter de volta a alegria, para ele ter de volta o prazer, ele precisa que aquilo seja restaurado. Tem coisas, queridos, que se não for restaurado, ficará como uma marca de tristeza para sempre na nossa vida. Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente nem deve se orar, porque não faz sentido. Mas tem coisas que a gente sabe que ainda está a tempo de ser restaurado. Tem coisas que a gente sabe que ainda dá para Deus colocar. Pensou que eu ia perder o fio da meada? Não. Tem coisas, queridos, que ainda dá para restaurar. Tem coisas que não dá mais. E a gente às vezes deixa antecipadamente de orar, de pedir, de desejar, de se colocar à disposição de Deus para ver aquilo restaurado. Porque a gente pensa, não dá mais, não há mais tempo para isso. Então, Neemias, no capítulo 1, versículo 4, ele vai sentar, vai chorar, vai orar, enfim. E é assim que a gente se sente. Mas isso nunca foi e nunca será o suficiente, querido. Deus nunca vai ficar feliz porque você ficou triste, porque você chorou por causa de alguma coisa. Muita gente se satisfaz e diz, eu chorei bastante, eu estou me sentindo melhor. Amanhã você vai chorar de novo, a semana que vem você vai ter que chorar de novo por essa mesma situação. Deus deseja que a gente chore sim, Deus deseja que a gente ore sobre sim, chore, sente, pense sobre sim. Mas Deus deseja também que a gente busque nele, espere nele, em relação a uma restauração. No caso de Neemias, ele vai orar, ele vai chorar, mas ele não fica nisso, queridos. Ele continua nas suas orações, fazendo sabe o quê? Deus, eu quero te pedir perdão, porque se a gente está vivendo isso, se Jerusalém está assim, se a minha vida está assim, alguma coisa aconteceu. Se eu não tenho culpa, alguém teve. Se você ler o capítulo 1 ainda, no versículo 6, me parece, ele vai interceder. Ele vai orar, pedindo, confessando pecados dele, reconhecendo que ele também é um pecador, reconhecendo o pecado dos seus antepassados. A gente está vivendo essa miséria, a gente está vivendo essa necessidade de restauração. Isso tudo quebrou, isso tudo ficou do jeito que está, porque lá atrás alguém virou as costas para Deus, alguém desonrou a Deus, alguém pecou contra Deus, e era exatamente o que tinha acontecido. Então ele é um homem que senta, chora, ora, mas que também começa agora a interceder. Começa agora
a pedir para o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia deles. E ele também lembra no capítulo 1, no versículo 8 e 9, das promessas de Deus. Lembra que a gente falou? Para a gente lembrar daquilo que Deus já fez, queridos. Não perca isso, isso é uma verdade bíblica. Sempre traga a lembrança aquilo que pode te dar esperança. Lembrar do que Deus já fez, do que Deus disse, fará com que você tenha esperança para acreditar numa restauração. Leia depois com detalhes esse capítulo 1 todo. E Neemias, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele vai até o rei. Ele era um copeiro, como eu disse. Quando uma pessoa quer restauração, quando uma pessoa quer lutar por algo, pode não ser pessoalmente, mas por alguém, por alguma situação, ela vai fazer alguma coisa além de orar, sentar, jejuar e tudo mais. No caso de Neemias, ele vai até o rei. Ele vai falar com o rei. E era desafiador falar com o rei. Mas o próprio rei viu em Neemias uma tristeza. Então Neemias abre o coração para o rei deu essa oportunidade, e ele fala: como não estaria eu triste, sabendo da situação da cidade dos meus pais? Olha como é que está, ele fala ali para o rei. Mas o mesmo Neemias vai pedir para o rei, para ele ser uma resposta, para ele ser aquele que iria iniciar, fisicamente falando, humanamente falando, esse processo de restauração. E aí, queridos, sempre me leva a uma reflexão esse contexto de Neemias. A maioria das coisas que nós queríamos ver restaurada na nossa vida, na nossa família, elas não vão acontecer, porque a gente fica sempre naquele processo ali, de ficar triste, de chorar, de lamentar, e às vezes até vai ao rei, Jesus, e até ora, entende? Mas a maior dificuldade não está nisso. Isso a gente já aprendeu a fazer. Isso a gente faz andando de carro, a gente faz fechado no quarto, faz um momento de culto. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração coletiva aqui. A gente faz. Mas a gente está disposto a ser uma resposta para essa necessidade? A gente está disposto a ser um agente, um instrumento para que essa restauração aconteça? Ah, mas é mais fácil deixar com a camadinha de verniz por cima. Cai uns pozinhos de cupim ali, mas ninguém da rua, ninguém enxerga nada. A gente ser esse instrumento é muito difícil. É fácil na teoria, é fácil eu pegar e falar sobre isso, mas é difícil viver isso. Mas Neemias fez exatamente isso. Ele falou para o rei: rei, eu quero ir em Jerusalém, liderar, eu quero fazer isso acontecer. E olha que ele não era pedreiro. Neemias era um copeiro, não tem nada a ver com ser pedreiro, com restauração de muro. Muita gente deixa de lutar por alguma coisa, porque diz: ah, eu não entendo muito sobre isso. Quem faz é Deus, querido. Porque Deus precisa, às vezes, é de alguém com um coração que deseje ver aquilo restaurado. E vai deixando Deus falar com você. Logo em seguida a gente vai orar, e Deus deseja fazer restauração nessa manhã. Ah, pastor, mas no meu caso é comigo mesmo, não tem problema. Então é em você mesmo. É uma outra situação que você vai colocar diante de Deus. E Deus poderá nessa manhã dizer: tá, eu vou fazer, mas é você que eu vou usar para fazer. Ah, mas é difícil.
Queridos, no capítulo 2, que eu falei, do versículo 6 a 8, ele vai pedir cartas para o rei, dinheiro para o rei, madeira, de um jeito mais fácil para a gente entender. Ele sabe que a gente não faz, que as coisas não acontecem de sobrenatural. Muros, levantem-se, né, os muros. Já aconteceu situações de muros cair, já. Mas a regra que ficou é que as coisas aconteçam de uma forma natural, com um mover sobrenatural. Então, quando ele pede cartas, porque ele sabe que ele precisava sair do país, ele era escravo. Quando ele pede carta lá para os da floresta, na fronteira, os que cuidam da floresta para dar madeira para ele, é porque ele sabia que precisava de madeira. Então ele pede recursos. Veja o processo, querido. Quando a gente fala lá, o Deus que chama, o Deus que escolhe, é o Deus que capacita e é o Deus que provê. É verdade. Desde que aquela restauração que está se buscando seja algo que Deus queira, que Deus deseje, e que não apenas você por alguma razão queira. Era interesse de Deus daquela cidade ser restaurada. O tempo estava chegando, o povo teria que voltar. E é claro que Deus iria mover céus e terra para que aquilo acontecesse. E o rei então deu as cartas, deu o recurso. Agora, se você vê no capítulo 2, versículo 19, veja, Deus agindo, Deus movendo o coração do rei. Está a carta, está a madeira, está liberado. Vai precisar levar pessoas para ajudar, leva. Ninguém vai te segurar aí no caminho. O rei decretou lá e ele saiu com a liberdade para fazer essa obra. Em seguida, no capítulo 19, no versículo 19, queridos, o inimigo, até aqui não tem inimigo. Onde é que estava o inimigo até aqui? Estava assistindo eles com as suas tristezas, lembrando do que era, de como era, né? Saudades, coisa assim, né? Mas quando se fala em restaurar, quando o inimigo vê alguém se levantando para reconstruir algo, para restaurar uma área da sua vida, que é um projeto de Deus, que é um plano de Deus. Quando se fala família, casamento, é plano de Deus, não tem nada a ver com ser humano aí, cara. É projeto de Deus, é plano de Deus. Você acha que o inimigo vai deixar-se por isso mesmo? Não, ele vai se opor. A pessoa passará a ter uma resistência que até então ela não tinha. O problema de Neemias até aqui era dinheiro, era madeira, era uma carta, uma liberação do rei. Eram pessoas, mas agora ele não tem mais essa necessidade. Agora o Neemias agora começa a lidar com um inimigo que até então não existia, mas que estava só esperando um momento para você restaurar, para essa pessoa, para começarem um plano, um projeto de restauração. E isso é uma verdade para a vida espiritual, para a vida de família, casamentos. Sempre que alguém tentar fazer alguma coisa que venha agradar o coração de Deus, seja para a honra e glória de Deus, veja bem, quando eu falo porque tem coisas que não vai glorificar Deus, não tem por que Deus fazer. O inimigo vai se levantar. E eles sabiam que eles precisavam restaurar, porque aquilo era uma vergonha para eles, querido. Se você ler lá no capítulo 2, versículo, acho que, final do versículo 17, me parece, vai falar que era uma vergonha para eles. Preste atenção, querido. Tem coisas que se você não restaurar, vai ser sempre uma vergonha. Sempre uma vergonha. Os judeus, para eles terem que viver esses 70 anos de cativeiro, foi muito difícil. Foi muito difícil. Era vergonhoso para eles, servindo ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso,
ter que dizer, porque eles não tinham como mentir, ter que dizer: fomos vencidos por uma nação pagã e somos escravos aqui e agora. Era vergonhoso para eles essa situação. Tem situações da nossa vida pessoal, às vezes até relacionada à família, ou áreas da nossa vida, que às vezes é uma vergonha. É uma vergonha. É algo que tem que se conservar totalmente trancado, fechado, porque é vergonhoso compartilhar, falar sobre isso. Deus tem restauração para nós, queridos. Não aceite andar sem ser de cabeça erguida, sem ser falando do seu Deus, com alegria no seu coração. Ah, mas eu estou perdendo algumas coisas, como cantamos, perdendo, mas com alegria. Porque às vezes o perder faz parte, mas nunca envergonhado. Nunca se sentindo envergonhado. E se aconteceu alguma coisa que te trouxe vergonha, não se feche, não tranque ali dentro isso. Apresente ao Senhor, chore por isso. Diga: Deus, quer me usar para isso? Para eu mesmo ser esse instrumento? Eis-me aqui, envia-me a mim, para mim mesmo, né? Às vezes é mais ou menos assim. Às vezes você é a própria resposta que Deus tem para curar você mesmo, sabe? A gente sempre fica às vezes esperando também de alguém. E você pode contribuir, ser um instrumento de Deus. No capítulo 6, versículo 3, querido. Muito importante esse versículo aqui. Que o inimigo, ele é muito sutil. E as formas que o inimigo usa para parar você, não são aquelas coisas, né? Eu sou o diabo e vim aqui nessa manhã e vou parar você. Não. O inimigo, ele acompanha todo o desenvolvimento, todo o processo, toda a modernidade, tecnologia e tudo mais, né? Então ele vai usar com certeza de meios que a gente não faz ideia para nos parar. Mas sabe por que ele não parou? No versículo 3 do capítulo 6 ele vai dizer: eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Então veja como prioridade aquilo que você está fazendo. Está lutando por algo que você sabe que vale a pena, que é um projeto de Deus, é um plano de Deus, é para a sua vida pessoal, e é um plano de Deus, é um projeto de Deus para a sua vida, através da sua vida. Então considere isso algo importante, dê valor a isso, ao ponto de não descer, porque é isso que ele vai dizer no capítulo 6, por que desceria eu conversar com vocês, se eu estou fazendo uma grande obra? Tinha uma armadilha ali, tinha uma cilada, se você ler todo o contexto. Era tirar o foco de Neemias, era levar Neemias até pecar contra Deus. Só que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não cai nessas armadilhas, não cai nessas ciladas. Ou cai de parar de lutar por aquilo que vale a pena. Lutem, guerreiem, pelejem, como nós lemos no início, antes que seja tarde demais. A obra foi concluída e a vergonha cessou. Capítulo 6, versículo 15. Que maravilha. Pensem no retorno, pensem na alegria. Eu não faço ideia quantos de vocês conhecem assim todo o contexto histórico desse momento, sabe? Do retorno pós-exílico. Pós o exílio. Foi algo maravilhoso. Alegria, festa, de poderem retornar. Acabou a vergonha, acabou a humilhação. Tudo aconteceu porque um homem, não é, eu preciso de um ministério, eu preciso de uma equipe, eu preciso que tal coisa aconteça. Um homem recebeu uma informação e se colocou à disposição, confiando no Senhor. E a história que ela é rica, ela é maravilhosa, ela nos leva a muitas reflexões. Eu poderia continuar falando mais sobre esse contexto de Neemias, mas eu quero fazer um momento de oração logo em seguida.
Mas deixa eu falar algo antes da oração. Nós vamos fazer uma oração coletiva, mas também vamos fazer uma oração espontânea. Essa coletiva, porque eu li essa oração, eu acrescentei algumas coisas nela. Não tem heresia nela. Se alguma coisa que vai dizer nela você não precisa, não tem problema. Isso não vai te fazer mal. Mas depois nós vamos também, de forma espontânea, fazer uma oração. E a oração é voltada à restauração. É uma manhã onde a gente pode pegar, às vezes, espiritualmente falando, ou mentalmente, sei lá, a gente pegar cacos, né? Dizer para Deus: toma essa área da minha vida, Senhor. Ela é uma vergonha para mim. Senhor, essa é uma área, ou essa é uma pessoa que está em cacos. E eu sofro por ela. O que eu posso fazer além de chorar e sentar e lembrar? Vai que Deus te dá uma direção. Vai que Deus diz nessa manhã: está aqui a carta, está aqui o recurso. E vai. É você. Você sabia que depois da restauração, sabia, né, que a Bíblia fala, a glória da segunda casa foi maior. Então, depois de toda a restauração que houve, não só dos muros, claro, ficou muito melhor do que era antes. Então não perca as esperanças. Eu e você, nós servimos um Deus que pode pegar aquilo que não presta mais, ou aquilo que a gente não sabe lidar mais, e pode transformar aquilo em algo valioso. Vamos deixar Ele restaurar essa esperança em nós, de ver algo que precisa ser restaurado. Vamos deixar o Espírito Santo, a palavra de Deus, gerar isso em nós. Algo na minha casa, algo no meu coração, na minha mente, com a minha família, no meu casamento, precisa ser restaurado. E eu quero lutar por isso. Queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui também, enquanto já. Eu queria que usasse aquela música que vocês usaram ali que foi a música tema deles aí, né? Muito bonita. Olha que eu lembrei aqui, o que Deus me deu, não sei. Não permita que o orgulho te impeça de ser um instrumento de restauração. Pegou? Não permita que o orgulho te impeça de ser um instrumento de restauração. Porque às vezes alguém pode pensar assim: por que eu vou orar se eu não tenho culpa em nada? Quantas pessoas deixam de ver alguma coisa acontecer da parte de Deus, de restauração, por pensar assim? Imagine se Neemias ficasse pensando: foram os meus antepassados que erraram. Eles que fizeram com que tudo acontecesse. Eu vou tocar minha vida aqui, eu sou copeiro do rei, ganho bem, tenho estabilidade financeira, socialmente eu faço parte do dia a dia do rei, porque eu sou copeiro e está tudo 10. E às vezes, querido, o orgulho impede a gente de se achegar próximo, perto daquilo que Deus gostaria de fazer. Se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Vai valer a pena. No caso de Neemias, querido, foram quase 2 meses essa reconstrução, essa restauração. 52 dias. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E vai valer a pena você se submeter a esse processo de restauração. Por você, ou por alguém, ou por alguma coisa. Mas não espere de mim. Então, pastor, manda uma oração boa para que aconteça esse negócio na minha vida. O que acontece, o que precisa acontecer,
é eu entender que é Deus quem faz isso. O que eu preciso entender é que eu devo me preocupar com isso. Eu devo orar sobre isso, chorar sobre isso, sentar e pensar sobre isso, e procurar o rei para falar sobre isso. Aí o que acontece? O rei dá o recurso.